Os cristãos e judeus consideram a Bíblia como um livro inspirado, e na verdade o é. Você sabia que há mais de 180 livros e fragmentos que ficaram fora da lista oficial que a igreja reconheceu como inspirados? Que entre eles 128 são do Novo Testamento, os quais foram escritos no final do século I e sobretudo no século II, com o objetivo de acrescentar, esclarecer ou contrapor elementos sobre Jesus e seus seguidores. Bom, recordando, apócrifo é a tradução do grego apókrifos, e significa escondido, oculto, isto é, no caso, livro utilizado, lido de forma escondida. Seria a Bíblia apócrifa uma outra Bíblia? Sim e não. Como apresentação de um pensamento diferenciado, é sim outra Bíblia, mas em relação ao seu objetivo, que é o de dialogar com os vários cristianismos de origem, não. Ela é um convite ao diálogo e amadurecimento na fé, bem como de levar o leitor a compreender a revelação do Espírito Santo na oralidade, na fé e na catequese que chegou até nós. Com o objetivo de poder ajudar a compreender esses textos, dialogar ecumenicamente com eles, com essa literatura de origem, publiquei a Bíblia Apócrifa Novo Testamento. Ela é resultado de mais de 2 décadas de pesquisa sobre esses livros apócrifos. Nós tivemos o cuidado de iniciar a obra com uma grande introdução à Bíblia apócrifa e à Bíblia canônica, mostrando a diferença entre elas. A gente as distribuiu da seguinte forma: 5 evangelhos do nascimento da infância de Jesus. Por exemplo, segundo o Tomé, Evangelho da Infância do Salvador. 6 evangelhos sobre Maria, como por exemplo o Livro do Descanso, o Proto-Evangelho de Tiago. 1 evangelho sobre São José, por exemplo a história de José o Carpinteiro. 5 evangelhos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, como a sentença de Pilato, descida de Cristo aos infernos. 6 evangelhos gnósticos, o famoso Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas Iscariotes. 8 histórias de Pilatos, como relatório de Pilato, vingança do Salvador, a morte de Pilato. 14 atos dos apóstolos, como Atos de André, de São Judas Tadeu, a filha de Pedro. 18 cartas, como carta aos Coríntios a Paulo, carta de Paulo aos Laodicenses. 4 apocalipses. Muito, muito interessante. Então, para concluir, por que eu estudar os apócrifos? Por que ler esses textos que outrora eram proibidos? É porque eles resgatam a face dos cristianismos perdidos e excluídos, possibilitando-nos o conhecimento dessas correntes de pensamento condenados ao esquecimento, espelho de uma fé simples, piedosa e devocional, sobretudo em relação a Maria. Esses textos apócrifos, inclusive, serviram de base para os dogmas da Igreja sobre Maria. Esses apócrifos influenciaram a arte e a literatura cristã na Idade Média e moderna, como a Legenda Áurea, de Jacob Varese, a Divina Comédia de Dante Alighieri, as pinturas nas igrejas romanas, como as imagens inspiradas nos apócrifos e tantas obras, evidenciando o encontro inevitável entre o Evangelho e a cultura, mesmo na sua condição de escrito não canônico. Pois bem, finalizando, verdade ou não, os apócrifos do Segundo Testamento respondem questões que os canônicos não conseguiram. Portanto, Bíblia apócrifa do Segundo Testamento, por mais polêmica que seja, abre um canal de diálogo com os valores cristãos de ontem e de hoje. Achou interessante? Então vamos continuar a compreender o significado de tudo isso.